Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Salu, o seu podcast semanal que fala de autogestão de saúde criativa, autocuidado, autoestima e te provoca a pensar um pouquinho mais em você. E para começar esse episódio que está sendo gravado aqui na semana do Dia das Mães, eu já escolhi um assunto para entrar de sola, para já entrar assim, chutando o balde. Hoje a gente vai falar sobre dominação do território do corpo feminino, apropriação do território do corpo feminino. Gabi, meu Deus, que nome comprido, o que é isso? É isso, eu tô trazendo esse assunto pra gente já começar homenageando as mães, assim, eu e as demais possíveis possibilidades de ser mãe e maternar. Vamos lá, meus amores. Quando eu comecei a ouvir falar desse assunto, eu me interessei de cara, né? Porque tem duas palavras muito potentes aí pra mim nessa composição, que é corpo e feminino. Você já sabe, eu sou uma pessoa que adora falar do corpo, pensar o corpo que pensa, o corpo que fala, o corpo que manda cartas para você o tempo todo. O corpo livro, né? O corpo liquidificador. Eu gosto muito desse conceito. Eu vou trazer esse conceito aqui num outro episódio para a gente discutir, do corpo livre e o corpo máquina. Mas me despertou, assim, o interesse de começar a investigar o que as pessoas estavam estudando sobre esse assunto, o que se tratava esse assunto, que tipo de abordagem era essa, né? De lá para cá, eu entendi que com a chegada da maternidade, esse assunto ganhou um peso maior, né? Ganhou um corpo maior. Porque ao me tornar mãe, eu notei que as mudanças mudaram, né? As cobranças mudaram e as cobranças pesaram, né? As coisas mudam de patamar, assim, quando você se torna mãe. É essa forma com que eu sinto, né? Eu já tinha essa consciência, não sendo mãe, mas sendo mulher. Claro que dentro desse recorte branco, né, sulista, mas existe esse lugar. Mas eu senti que esse lugar se aprofundou ao me tornar mãe. Porque, gente, qualquer coisa que a gente faça, de qualquer jeito, a gente sempre vai receber uma opinião externa, né, ou uma crítica ou um julgamento. Então, falemos, porque já está dado de que a gente vai ter uma opinião externa, né? Mas vamos começar o nosso raciocínio aqui. A gente parte, né, desse mundo, desse grande mundo masculino, desse patriarcado estruturado em que a gente vive, desse olhar masculino que rege, comanda e ditam as regras o tempo todo dentro da ordem do universo feminino. Mas não foi sempre assim. Eu gosto muito de dizer e defender que o nosso primeiro feminicídio foi quando o patriarcado derruba o matriarcado, né? O matrigestar o mundo, né? O matripensar o mundo. Esse, para mim, é o grande feminicídio. E com essa derrocada do matriarcado, o que o patriarcado faz? Ele demoniza símbolos muito importantes do matriarcado. Símbolos de fertilidade, símbolos de abundância, símbolos de prosperidade, símbolos de transformação são demonizados. 2 exemplos muito práticos. Gato preto. Era um símbolo, o gato sempre foi um símbolo muito forte do matriarcado, né? Obviamente agregam a cor por conta também de uma outra questão estrutural que a gente vive na nossa sociedade. E um outro animal que foi demonizado foram as cobras, né? As cobras, as serpentes viraram animais do universo demoníaco, do universo da vingança, do veneno, e as cobras e as serpentes dentro do universo, do macrocosmos imaginário do matriarcado, as cobras são fertilidade, são transformação,
transmutação e o entendimento de que nós vivemos numa grande espiral de sabedoria, né? Esse poder espiralado das cobras e a forma com que elas se organizam. Então, essa foi uma forma de começar a matar, né? De continuar matando esses símbolos tão potentes do matriarcado, né? Então, eu considero o primeiro feminicídio quando há a grande derrubada desse poder, né? Dessas civilizações que tinham raciocínio matriarcais. Mas tem um outro ponto na nossa história, um pouco mais à frente, que eu também gosto de trazer como uma reflexão da dominação do território do corpo feminino, que é a história da ginecologia, que foi contada e construída por homens. Isso é sensacional, né? A gente tem dentro da nossa história ocidental, lá na Idade Média, mulheres extremamente potentes, que tinham autonomia sobre os seus corpos, sobre as suas fertilidades, sobre os seus poderes como mulher, sobre as suas intuições, sobre as suas forças, né? Suas capacidades de plantar, colher, gerar, gerir e cuidar mesmo da sua fertilidade. Elas sabiam o poder e quais ervas davam mais fertilidade, tiravam a fertilidade para você não engravidar, né? Ajudavam a fazer um aborto numa questão necessária, que na época a gente não tinha a ciência, a medicina para apoiar algumas questões, algumas dificuldades nesse momento. Então as mulheres tinham esse saber. Mas, amores, é saber demais na mão. Como é que elas podem ter tanta autonomia, ser tão autorais e fazerem o que elas quiserem com o corpo delas? Elas que vão decidir se vão ter filho ou não? Não, senhor. Não, senhora. Peraí, deixa eu organizar esse negócio aqui. E aí, esses saberes foram levados para as catacumbas das igrejas católicas, né? Na mão desses homens das batinas, que se apropriaram desse poder, desses livros, dessas receitas, dessas ervas, e num segundo momento vai para a mão de alquimistas e vai para a mão dessa medicina ocidental que se apropria desses saberes e começa a criar a ginecologia. E todo o desenvolvimento da ciência da ginecologia é feito por homens. Vejam vocês. E homens que testavam em mulheres. Na sua grande maioria, quer dizer, na sua maioria, com certeza, não estávamos lá, mas podemos afirmar, por conta da época, na sua maioria sem consentimento. Isso é ou não é se apropriar do corpo do outro? Se apropriar do corpo do feminino, né? E esses saberes foram transformados nesses instrumentos que, se você olha para esses instrumentos, dá para até pensar que algum deles são instrumentos de tortura. E isso era testado em mulheres que eram chamadas de histéricas. Porque a palavra hístero, que vem de útero, né? E se colocou esse grande rótulo nas mulheres, né? As mulheres são histéricas porque vem do prefixo dessa palavra, né? Que é o útero. Então, as doenças do útero, as doenças do hístero, as doenças das histéricas. Olha isso, gente. Se a gente puxar o fio da meada, o babado é de cair o queixo. E fora a palavra vagina, né? Não sei se vocês sabem, a palavra vagina também vem do latim, que era uma parte da vestimenta do homem, que aonde você embainha a espada. É ou não é uma apropriação de corpo, né? Então, os nossos corpos são pensados pelo universo masculino, pelo raciocínio do universo masculino, pelo uso que o masculino acha que tem direito de fazer e ditar, né?
falando da ginecologia, né, a gente tem o famoso pai da ginecologia, que é James Marion Sims, que fazia experimento com escravas, obviamente sem consentimento dessas mulheres. Então, minha gente, desde então, os nossos corpos são pensados, legislados, idealizados por homens, alinhados a esse macrocosmos patriarcal que é tão estrutural que é tão difícil a gente se desvencilhar. Porque ele é estrutural e estruturante. Porque as leis ditam regras para os nossos corpos. A igreja dita regra para o nosso corpo. E quando eu digo igreja, eu digo religião na sua amplitude, a instituição religiosa do mundo, não uma só, né? A religião em si, a instituição religiosa, ditam regras sobre os corpos femininos. A sociedade dita regra sobre o seu corpo. A cultura dita regra sobre o seu corpo. Haja visto, ao longo da história das mulheres, ao longo da história da moda, e aí dá para pensar em Oriente e Ocidente também, o quanto as roupas são pensadas para os corpos femininos, para esconder, para transformar, para encaixar eles em padrões. Se a gente olhar para a moda no Ocidente, a gente vê mudanças radicais. Então, numa década o quadril é bom, na outra década o quadril não é bom, na outra década ter peito é bom, na outra década não ter peito é bom, na outra década ter um corpo peso X é bom, na outra década já não é mais. Gente, é muita apropriação sobre o corpo do outro. É muita ditação de regra e padrão sobre o corpo do outro. E a quantidade de efeitos colaterais que isso causa na vida, na construção da subjetividade do feminino, na construção da subjetividade de uma mulher. Esses dias eu vi, acho que alguém fez uma reportagem e muitas mulheres compartilharam, né, as mulheres que leram Revista Capricho nos anos 80, o quanto essa revista também influenciou os nossos corpos. Era uma revista que trazia dica de dieta, o que você tinha que comer, o que você tinha que malhar, como que você tinha que beijar, como que você tinha que chavecar aquele menininho que você tava afim. Gente, é muito louco pensar nisso. E nós fomos levadas para esse lugar, para esse formato, porque dentro da gente existe esse lugar do pertencimento. Eu quero pertencer, então eu vou fazer isso também, né? Eu quero ser vista dessa forma, dentro desse lugar. É pertencimento. Isso bate na gente, isso bate na nossa subjetividade, né? E é muito louco, porque hoje em dia, graças a muitas mobilizações, ativistas, a gente tem muitos movimentos femininos falando, feministas e mulheristas, falando sobre muita coisa sobre o universo feminino e lutando por esse lugar de fala, né? E por esses direitos, e por esses espaços, e por essa desapropriação, descolonização dos nossos corpos, né? Mas o que é muito louco é que qualquer movimento que a gente faça, né, de organização, de fala, de lei, político, artístico, sempre tem um olhar de um ponto e vírgula para esse movimento que a gente está fazendo, né? Porque existe essa grande estrutura desse patriarcado maior que vai criticar esse trabalho, que vai criticar essa circunstância. E aí tem uma coisa muito louca, porque quando a gente decide estudar sobre isso, ler sobre isso, ouvir outras mulheres, fazer parte de rodas, começa a vir na nossa memória momentos, palavras, situações que você viveu e que você se dá conta de que foram tóxicas, de que foram abusivas, de situações que se diz, gente, eu não quero mais passar por isso, né? Eu tenho um ofício que trabalha com a imagem, que é o ofício de atriz, o ofício de bailarina, também trabalho com o corpo, né? Meu corpo é a minha ferramenta de trabalho. E uma lista de coisas que eu ouvi sobre o meu corpo, sobre a minha forma, como eu tinha que me comportar,
como eu tinha que agir para que as coisas acontecessem, para que eu pertencesse, né? É muito louco. Mas eu levei muito tempo para me dar conta dessas falas. E olha que eu tô falando de um recorte de uma mulher branca, né? Considerada dentro do padrão, tudo isso. Olha isso, né? Mesmo assim, eu tenho uma lista de coisas que eu ouvi no meu ofício, a ponto de dizer assim, chega, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais ouvir esse tipo de coisa sobre o meu corpo, sobre a minha imagem, sobre a forma com que eu devo ou não devo fazer as coisas e sem olhar para a minha dimensão do meu trabalho, apenas para esse lugar da apropriação do corpo, né? E é louco, assim, você fazer uma retrospectiva que vem na sua memória uma série de coisas que você viveu, porque você começa a estudar e ler sobre isso, né? Da mesma forma que o início da minha jornada como mãe, que engravidei aos 41 anos, é o início de uma jornada cheia de falação, cheia de opinião. E todas as vezes que amigas me dizem, ai, Gabi, eu tô a fim de engravidar, mas como foi pra você, né? Já engravidar com 40 anos, eu já tô com 40 anos. Eu sempre, a primeira coisa, né? Quando as pessoas perguntam, o que você acha, o que você me diz? Eu digo, escolha profissionais que te acolham e, de preferência, mulheres. Porque o que a gente escuta de abobrinha, de comentário, de julgamento e de crítica porque decidiu engravidar pós 40 não tá no gibi, minha gente. Isso é ou não é uma apropriação do corpo feminino? São muitas dimensões. São muitas dimensões, né? E são dimensões que, se você parar para pensar, todo santo dia tem alguém que vira para você e tem uma opinião sobre o que você está vestindo, sobre o seu corte de cabelo, sobre o seu não pintar dos cabelos brancos, sobre se você engordou, se você emagreceu, essa roupa fica boa para você, a outra fica melhor, não gosto de você usando isso ou você usando aquilo, acho que você fala muito, acho que você ri muito alto, acho que você gesticula muito, acho você muito calado, acho que você não se coloca. Sempre tem uma opinião sobre o seu corpo, o seu gesto, o seu estar no mundo. E eu gosto muito de falar isso. O seu corpo é um livro, o seu corpo é a sua dramaturgia, é a forma com que você conta a história no mundo. Então, se a gente não se apropria disso, se a gente não começa a refletir e tomar consciência sobre essa demasiada apropriação externa do nosso corpo, a gente vai ficar enclausurado num lugar de mesmice, fazendo com que esse corpo viva uma vida que talvez nem seja a que eu gostaria de manifestar na minha essência, né? E aí dá pra gente refletir aqui, tem como se livrar? Assim? Não, faz parte de um sistema. É um sistema muito grande, é um sistema muito forte, né? Ele é estrutural e estruturante, como eu falei. Agora, tem formas de a gente começar a transformar? Tem. Uma das primeiras formas é tomando essa consciência. É ouvindo isso, né? A minha fala de outras mulheres, fala de outros movimentos. Meu Deus, isso reverbera em mim. Nossa, eu passei por isso. Nossa, eu acho que eu penso assim também. Eu começo a tomar consciência. E aí, quando eu começo a tomar consciência, eu posso e tenho acesso à quantidade de coisas hoje em dia que tem no YouTube, nas redes, livros, e-books gratuitos. Eu posso começar a estudar sobre isso. Eu posso começar a ouvir outras mulheres. Eu posso começar a entrar em rodas, estar nessas rodas de conversa dessas mulheres. Eu posso começar a refletir sobre os meus caminhos e o meu comportamento, do meu gesto, do meu corpo, como eu me coloco no mundo, como eu conto a minha história com o meu corpo, né? Eu posso começar a me colocar, experienciar como eu me coloco nessas relações, nesse trabalho, nesses espaços. Eu posso e devo escolher as batalhas que eu quero com esse corpo.
eu devo começar a observar e me afastar de relações tóxicas, pessoas tóxicas, lugares tóxicos, fazer escolhas saudáveis. Eu posso sim e devo começar a denunciar, avisar pessoas. Presta atenção, aquele cara já foi casado com a fulana, super tóxico, você tá se cutucando essa onça aí, gente. Avisa a colega, né? Então eu posso começar a denunciar o que acontece com as outras pessoas. Em briga de marido e mulher, sim, se mete a colher, se é o seu vizinho gritando, se é uma esposa, você tem que se colocar em movimento. Há formas de você fazer isso, mas denunciar é uma das formas. Acolher amigas, acolher outras mulheres, rever os seus padrões. Será que eles são meus mesmos? Será que eles não são comprados de alguém que me educou, de uma família que me educou, de uma sociedade, de uma cidade onde eu fui educada? Será que os meus padrões de manifestar, de eu performar no mundo, será que são meus mesmos? Amar o seu corpo, encorajar outras mulheres, julgar e criticar menos outras mulheres. São formas de a gente começar esse pequeno movimento dentro da gente, dentro da nossa realidade, dentro da nossa vida, dentro do nosso microcosmos. Começar a despertar para se desapropriar desse padrão de um corpo que foi apropriado pelo externo. Essa é a minha provocação para o Dia das Mães, mas eu trago essa provocação para as mulheres também que não são mães, né, para as diversas formas de performar o feminino, de performar o ser mulher. Então, a minha provocação é essa: tirar-se, desnominar desse território de um corpo pelo patriarcado. Começar a fazer essa reflexão, começar a fazer a sua jornada. Por onde você vai começar? Por onde? Faça a sua jornada do corpo. Essa é uma ferramenta tão potente que eu falo tanto no trabalho de autogestão de saúde criativa, lá na Oficina Criativa. Jornada do seu corpo. Como foi meu corpo na infância, o que eu ouvi, o que eu vivi, o que eu presenciei, o que eu vesti, o que eu me sentia bem, o que eu não me sentia bem. Como foi na minha adolescência, como é na minha vida adulta. O que eu me submeto, o que eu não me submeto, que roupa que eu gosto, que roupa que eu não gosto, o que é influência externa, o que eu de fato gosto de manifestar e performar. É sobre o seu corpo. Aqui a gente começa a despertar esses pequenos lugares, esses pequenos poderes, e a gente começa sim a gestar um corpo mais saudável e um corpo mais feliz. Acho que é isso, meus amores. Essa é a minha provocação para você, mãe, para você que não é mãe, para diversas formas de manifestar o feminino e de manifestar os seus poderes dentro desse universo da mulher, da possibilidade de ser mulher. Deixo aqui para vocês um grande beijo, um feliz Dia das Mães, um feliz Dia das Madrastas, um feliz dia de todas as formas de maternar o mundo. Um beijo imenso para você. Compartilha esse episódio, curte nas redes sociais, comenta lá no Instagram, comenta no YouTube. Eu quero saber a sua opinião. Eu tô aqui pra gente dialogar. Um beijo imenso. Esse episódio fica aqui e a gente se vê na semana que vem.